Olá, caros alunos do Colégio Militar Tiradentes 5. Sejam muito bem-vindos à nossa aula virtual. Para quem não me conhece, eu sou Cabo Heron Félix, policial militar do Maranhão. Sou professor de História e de Língua Portuguesa. Estaremos com você nesse período fazendo e resolvendo questões de língua portuguesa, mais especificamente da gramática normativa. Então sejam todos bem-vindos, espero que possamos aproveitar da melhor maneira possível esse tempo. Então, sem mais conversa, vamos ao nosso conteúdo que trata sobre o universo da linguagem. Então, os alunos do Colégio Militar Tiradentes 5 com certeza devem ter recebido 10 questões relacionadas ao Enem. E é isso que nós vamos trabalhar com esse propósito de prepará-los para o Enem 2020. Então, sem mais conversa, vamos lá à resolução dessas questões. Então, a primeira questão do nosso caderno de questões está relacionada da seguinte, trata-se de uma questão do Enem 2005. E ela trata da seguinte forma: o termo ou expressão destacado que está empregado em seu sentido próprio, denotativo, ocorre em letra A, é de laço e de nó, de gibeira o giló, dessa vida cumprida sol. Esse então um poema aqui um pequeno trecho do poema de Renato Teixeira, Romaria, de 1992. A letra B nós temos: protegendo os inocentes é que Deus, sábio demais, põe cenários diferentes nas impressões digitais. Aqui também o texto de Maria N.F. Carvalho. Depois da letra C, nós teremos o dicionário padrão da língua e os dicionários unilíngues são os tipos mais comuns de dicionários. Em nossos dias, eles se tornaram um objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. Que é um texto de Maria T. Camargo Biderman, o dicionário padrão da língua alfa em 1974, é a referência. Na letra D, nós teremos aqui uma charge, uma tirinha que diz a seguinte questão: às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. E por fim, na letra E, nós temos: humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio dos outros. Há duas espécies de humorismo: o trágico e o cômico. O trágico é o que não se consegue fazer rir. O cômico é o que é verdadeiramente trágico para se fazer rir. Leon Elchar, aqui acessado da internet, Mercado Livre, em julho de 2005. Pois bem, então a questão ela pede o termo destacado, no caso, vocês vão ver que estão em negrito, em que está empregado o seu sentido próprio, denotativo. Então, para a gente responder essa questão, caro aluno do Colégio Militar Tiradentes, ou os nossos outros colegas que estejam assistindo, nossos outros alunos de outras escolas que possam estar nos acompanhando pelo canal do YouTube, a gente tem que atentar para o conceito de linguagem chamado denotativo e conotativo. Do que se trata esses dois conceitos linguísticos, esses dois conceitos de linguagem? Bem, como o próprio nome sugere já na questão, o sentido próprio ou denotativo é aquele em que a palavra ela é empregada de forma literal, ou seja, é aquilo que realmente aparece no dicionário tal como é. Então, por outro lado, o sentido conotativo de uma palavra é aquele sentido figurado, ou seja, a palavra não expressa de fato aquilo que ela é. Ela está empregada ali em outro sentido. Então, a partir dessa diferenciação, nós podemos observar que a questão em que o termo destacado, ou seja, esse termo em negrito, apresenta o termo como ele é, a palavra como ela é no seu sentido próprio, podemos observar que na letra A, então vamos por eliminação, que é um bizu que a gente sempre sugere aos nossos alunos. A letra A, por exemplo, é de laço e de nó, de gibeiro giló, dessa vida cumprida a sol.
Então observe que a palavra que o termo destacado, cumprida a sol, não aparece de forma própria, cumprida a sol. Então a gente percebe que é um termo figurado. Se é um termo figurado, trata-se de uma linguagem conotativa. Então não faz jus à questão que ele pede. Vamos para a letra B. Protegendo os inocentes é que Deus, sábio demais, põe cenários diferentes nas impressões digitais. Então observa que trata-se de um poema. E aqui o primeiro bizu. Todos os poemas, ou a grande maioria deles, na verdade todos, por assim dizer, são trabalhados dentro de uma linguagem poética. E a linguagem poética, por si só, já é uma linguagem conotativa. Então, por estar dentro de um poema, nós não podemos tratar essa expressão destacada como uma linguagem denotativa. Na letra D, observemos o que está destacado. O dicionário padrão da língua e os dicionários unilingües são os tipos mais comuns de dicionários. Em nossos dias, eles se tornaram um objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. Olha, observe que aqui o termo destacado, ele está dentro de uma colocação própria daquilo que o contexto pede. Ou seja, é uma linguagem informativa. Não trabalha-se com linguagem figurada nessa passagem aqui. Logo, das questões que mais se assemelham ou que está dentro do sentido próprio que a palavra, que o termo é utilizado, é a letra C. Parabéns àqueles alunos que acertaram, né? Partindo para a letra D, vamos complementar aqui a questão, entender por que as outras não puderam ser colocadas como assertiva. Na letra D nós temos, às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. O termo bateria está fora do seu contexto próprio. O termo aqui bateria está no sentido figurado. Significa que a bateria é a energia que é da criança. Sabemos que nenhuma criança é movida a bateria. Então o termo bateria aqui está sendo utilizado no sentido figurado. E por fim a letra E. O humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio. Ou seja, nós vemos aqui que o termo fazer cócegas, que está em destaque, não faz jus ao termo que está sendo utilizado aqui também no sentido conotativo, porque está fazendo jus ao termo humorismo, esse termo anterior. Então, a primeira questão está aí resolvida de forma simples. É só para a gente adentrar nesse universo da linguagem. Espero que todos tenham tido sucesso. Vamos à próxima questão. Na nossa segunda questão, é uma questão que é do Enem de 2012, e ela começa com um fragmento de uma crônica. O nome dessa crônica é Desabafo, é do J.E. Carneiro, e ela diz o seguinte: desculpe-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Pois bem, aí um pequeno trecho dessa crônica. Aí o que a questão pede? Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de umas sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois, a letra A, o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. O interlocutor é o foco, letra C, o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. O enunciador tem como objetivo principal, a letra E,
O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Então são as alternativas aí que satisfazem esse tipo de função da linguagem, a função emotiva ou expressiva. Então, no quesito função da linguagem, que funções ela tem? Podemos identificar 6 tipos de funções que a linguagem nos traz nesse processo de comunicação entre emissor, receptor, mensagem, códigos utilizados naquela mensagem e o veículo e o canal utilizado para chegar àquela mensagem. Então são esses os elementos, como eu falei, básicos da comunicação. Então essas funções, elas variam de acordo com esses elementos da comunicação. Então, as funções da linguagem são divididas em 6 funções básicas, né? A primeira delas, como a própria questão sugere, é a função emotiva ou expressiva. Ela é uma função em que o emissor objetiva naquela comunicação expressar suas emoções, como o próprio nome já diz, a função, e seus sentimentos, né? Para comover a partir do que ele sente. É uma função que trabalha muito a subjetividade. Ou seja, em textos como esse, você vai ver, por exemplo, o uso de pronomes de primeira pessoa. Ou seja, por quê? Porque são elementos que trabalham com o emissor da mensagem. Então, nesse tipo de função, o texto é voltado mais para aquele emissor, de onde está partindo a mensagem, aquele que codifica a mensagem. O outro tipo de função é que nós temos a função poética, né? Nesse tipo de função da linguagem, o foco da mensagem, da comunicação, está em um emissor estilizar o quanto maior possível for a sua mensagem, a fim de torná-la mais bonita, por assim dizer, mais impactante. É um tipo de função muito utilizada pelos textos poéticos, como o nome já diz, em textos literários, quando o autor enche o seu texto de expressões. Nesse texto é muito comum figuras de linguagem, que nós vamos ver em questões mais na frente. Outra função da linguagem é a função referencial. E que nesse tipo de função se utiliza-se também do foco, o principal objetivo é apresentar a mensagem em si. São tipos de funções, um tipo de comunicação muito utilizada em jornais e em comunicações que se tem o objetivo de passar o que a mensagem é, nua e crua, fria. Então são mensagens mais objetivas. É muito comum, por exemplo, em textos jornalísticos e em textos de caráter científico, como resenhas, monografias, enfim, textos formais, em que aquele que está passando a mensagem, ele se preocupa na mensagem, na veracidade da mensagem. Então são textos que estão mais ligados no sentido denotativo, né? Depois nós vamos ter como outra função a função conotativa ou apelativa. É um tipo de função da linguagem onde há um apelo do emissor, há um apelo para chamar a atenção do receptor. Então o foco é um receptor, ele quer chamar a atenção. Então são textos ou são comunicações, ou são linguagens muito utilizadas em textos publicitários, quando o foco é aquela pessoa que vai ler, o alvo, é o público-alvo. Também muito utilizado em textos, em discursos políticos, onde você tenta atrair. Também é uma característica desse tipo de linguagem, dessa função da linguagem, o texto apelativo, no sentido de... É muito comum, nesse tipo de linguagem, verbos no imperativo, como por exemplo, venha fazer parte você também, entre, sinta-se à vontade, você é da nossa casa, venha para o Banco do Brasil, venha para a Caixa você também, entende? Como outra forma de função da linguagem, nós temos a função fática. Esse tipo de função é uma função voltada para associação, ou para estabelecer certos diálogos entre o emissor
e o receptor. Ou seja, o foco aí da mensagem, o foco aí da linguagem está no meio, ou no veículo, ou no canal pelo qual a mensagem se processa entre emissor e entre o receptor. Por exemplo, é muito comum esse tipo de mensagem em ligações telefônicas, ou hoje muito mesmo comum em ligações, em chamadas via esses aplicativos de redes sociais, como o WhatsApp, né? Em que há uma troca, um intercâmbio, e o veículo utilizado é aquele aplicativo, assim como outros veículos, como o telefone, enfim. E uma última função da linguagem é uma função metalinguística, ou a chamada metalinguagem, que é quando os indivíduos, quando uma comunicação fala dela mesma, ou seja, dos códigos que a compõem. É o código falando do código. Quando, por exemplo, você diz, esse filme é um filme é um metafilme, ou seja, é um filme que trabalha sobre a produção daquele próprio filme, como foi feito aquele filme. Ou seja, então uma função metalinguística é quando uma comunicação fala do próprio meio ou dos códigos que foram utilizados para sair aquela mensagem, aquela comunicação. Eu utilizei tal, eu utilizei ponto. Isso é um tipo de comunicação muito presente, por exemplo, quando se quer falar de textos, da elaboração de textos científicos, como se elaboram os textos, que método se utilizou, então é mais ou menos assim, é uma linguagem que fala do próprio código pelo código, tá certo? Eu precisei falar tudo isso para a gente esclarecer, porque essa questão e as próximas lidam com isso. Pois bem, dito isso, antes da gente resolver propriamente a questão, precisamos esclarecer alguns aspectos. Espero que os caros alunos tenham procurado estudar essa parte que fala sobre as funções da linguagem e principalmente sobre a comunicação, porque as funções da linguagem estão diretamente relacionadas aos elementos, a essa questão da comunicação e dos seus elementos. De forma bem sucinta e rápida, gostaria de apresentar aqui os elementos da comunicação. Basicamente, a comunicação ela se resume ao emissor, à mensagem, ao código que leva essa mensagem e o canal pelo qual essa mensagem vai e o receptor. Então são os 4 elementos básicos de uma mensagem, né? Então, a partir desses elementos, nós podemos entender que uma comunicação, uma forma de linguagem, e aí nós sabemos que a linguagem é toda forma de expressão do homem. Por exemplo, existe linguagem visual, linguagem verbal, a linguagem, a língua é uma forma de linguagem. Então, linguagem e língua se diferem nisso, porque a língua é, na verdade, um sistema de representação de uma determinada sociedade, de um povo, de indivíduos, um conjunto de sistemas organizados, trazidos por determinado grupo de indivíduos. A linguagem não, a linguagem ela é bem mais ampla. A própria língua ela está inserida dentro do universo da linguagem. Então a linguagem ela pode ser uma linguagem corporal, através de uma dança, enfim, de forma que a linguagem é mais ampla, tá certo? E a linguagem, ela exerce algumas funções, ela possui algumas funções nesse processo de comunicação. E é isso que essa questão trata. Aliás, as próximas 2, 3 questões trataremos dessas questões das funções da linguagem, tá certo? Bom, depois que fizemos todo esse apanhado sobre as funções da linguagem, as 6 funções principais da linguagem, fica fácil agora a gente resolver a questão. Então foi preciso que nós fizéssemos esse apanhado para inclusive resolver a próxima questão, que já nos deu uma facilidade, nos dará uma facilidade maior. Então, a alternativa A, aqui ele está falando sobre a questão da função emotiva ou expressiva. Então, a letra A, o que ela diz? O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Ora, quando ele diz aqui o próprio código,
nós falamos que a função da linguagem em que se refere ao próprio código e tal como a própria mensagem é construída e os códigos que a compõem, é a função que fala dela mesma, de si própria, da linguagem. É a função metalinguística, da metalinguagem, que trabalha a função, o foco está dentro da construção do próprio código da mensagem. Então a alternativa A está errada, né? Na alternativa B, nós temos a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito, ou seja, aquilo que está sendo dito é a mensagem. E temos o receptor, que é o outro elemento da mensagem, da comunicação. Então, a atitude do enunciador ou emissor se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Ou seja, aqui nós temos que as emoções, o que o emissor quer passar é o que mais vai chamar a atenção dentro dessa linguagem. Então, portanto, aquilo que está ligado à subjetividade do emissor, às suas emoções e sensações, é o que nós chamamos de função emotiva ou expressiva da linguagem. Portanto, a alternativa correta é a letra B. As demais, nós vemos porque estão erradas. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Então, no caso aqui, o interlocutor ele é o foco quando a mensagem tiver uma função conotativa ou apelativa, em que se busca chamar a atenção do interlocutor ou do receptor, né? O referente, diz aqui na letra D, o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Esse daqui é uma característica quando a função ela é ligada à função referencial e não emotiva, quando se dá ênfase ao elemento da mensagem propriamente dita, ao que isso quer dizer. E por último, nós temos a letra E que está errada também, porque o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Quando diz esse termo, a manutenção da comunicação, não é verdade. O que ele busca, na verdade, é se expressar, como o próprio nome já diz aqui, função expressiva ou emotiva. Ele quer expor, ele quer mostrar toda a sua subjetividade, aquilo que ele está sentindo, tá certo? No caso aqui, fica bem característico pelas primeiras pessoas que ele utiliza aqui, ó, estou nervoso, estou zangado. Tá certo? Então, é a partir desses elementos, dessas funções que você vai poder, ao longo da sua vida estudantil, da sua vida, identificar determinados tipos de texto, que função aquele texto exerce ali. Serve também, muito importante isso aqui, para o aluno saber um pouco, ou saber interpretar certos textos, né? Saber de que função está sendo predominante naquele texto. Tá certo? Passemos para a nossa terceira questão.